ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064. Aplicativo Cliente Águas. E o site www.aguasdoparaíba.com.br. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 22 de maio de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco também em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. No app da Folha também, é só baixar aí na sua lojinha de app. A Folha FM tem tanto para Android quanto para iOS. Então fique aí ligado, tanto na nossa programação no rádio quanto também nas redes. São 7h16 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo. E olha, para a nossa região, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje, e vou ver se a gente já tem aqui também para o final de semana, a previsão de tempo com temperatura baixa e com tempo nublado, não com possibilidade de chuva. Achei que ia chover, mas não, hoje tem tempo nublado, predominantemente nublado, máxima de 24 graus, mínima de 19. No sábado, mínima de 18, máxima de 25. E no domingo, máxima de 27, mínima de 18 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não deve chover na nossa região neste fim de semana. Programa de hoje com o jornalista Everton Luna na bancada. Temos o prazer de receber e vamos conversar já com a Tatiana Roque. Tatiana Roque é professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ e vereadora no Rio de Janeiro. É pré-candidata também a deputada federal e vem conversar com a gente nesta manhã sobre um assunto que eu adoro, que é matemática. Quer dizer, eu gostava até conhecer meus filhos fazendo engenharia e entrou a tal da matemática aplicada. Eu falei, valeu, deixa eu voltar para minha matemática aqui. Mas porque de comunicação, a maioria é mais da sociologia, mais da literatura, de humanas. E engraçado, eu de comunicação, mas adoro matemática por conta de herança do meu pai comerciante. Então,
era conta na cabeça, né? Enfim, eu sei fazer prova dos 9, que ela sabe dar aquela máquina. Essa garotada aí não sabe isso. Everton, por exemplo, se diz novo, enfim, tudo na maquininha. Agora no Google. Então, no Google é mais fácil ainda. Enfim, e nós vamos conversar aqui, porque a professora está visitando o campus. Ela vem hoje fazer uma palestra sobre mulheres na ciência e os desafios e as oportunidades. A professora Tatiana Roque tem uma atenção voltada muito grande para a tecnologia. Inclusive, anunciou agora há pouco aqui com a gente, conversando, que em julho vai lançar, mês 7, vai lançar um livro sobre inteligência artificial. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje. Vamos falar sobre esse desenvolvimento econômico e assim, pesquisando e entendendo mais sobre a sua luta, o seu trabalho, eu vejo que você tenta aproximar as pessoas dessa tecnologia, dessas novidades, como agora a IA, por exemplo, para desenvolver economicamente, para se sustentar economicamente. Então, né, principalmente as mulheres, que aí cria todo aquele... Porque muito se fala em empoderamento das mulheres, mas como diz aqui nossas mulheres aqui da região, que também defendem, que lutam, a Magnólia, por exemplo, que é do Movimento Mundial da Mulher, ela sempre fala em empoderamento. Sem dinheiro é o quê? Nada. Que poder é esse que nós temos, né? E agora tem a tecnologia, que as mulheres têm que estar também na tecnologia, né? Então, acho legal, de repente, até fazer uma ponte com a Magnólia. Ela faz um trabalho de liderança muito bacana. É uma pernambucana que nós adotamos aqui, que é nota 10, entre outras que nós temos. Aliás, Campos é terra das mulheres heroínas, guerreiras. A Benta Pereira, né? E minha família é de Campos. Sua família é de Campos? Depois nós vamos falar, eu quero conhecer mais um pouco sobre a sua história também e entender, porque esse rock também eu conheço. É o Marins. É o Marins, Tatiana Marins Rock. O Marins meu avô chamava Humberto Marins, campista. Que legal. Então, família Marins. Olha aí, vamos lá. Vamos falar sobre essa árvore genealógica, um pouco dessas raízes também da senhora aqui neste Folha no Ar de hoje. E por fim, a senhora é vereadora no Rio de Janeiro e vai trazer também suas projeções aí, principalmente com relação a governador, nesse estado onde hoje nós temos a justiça, né, comandando, na verdade, o estado do Rio de Janeiro, um desembargador, né, e também projeção aí a presidente da República e senadores. Vamos falar um pouco sobre política também. 7h21, rapidamente aqui, Tatiana, só para a gente poder então adiantar aqui e trazer logo essa conversa. Muito bom poder recebê-la. Deixa eu registrar o Eduardo. Não errei não, né, Eduardo? Olha lá, hein? Eduardo, da assessoria sua de marketing e comunicação, tá aqui. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. Só um registro aqui. Além das vacinas, a vacina contra a gripe, tem também vacina contra a meningite. Então aproveite aí, mantenha o calendário e o cartão de vacinação dos seus filhos e de toda a família em dia. Tem um surto de meningite aí muito perigoso, eu tenho muito medo disso. Então, passe na vacina Plínio Bacelar para conferir. E também com o apoio de Radmédia Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, diretor de escola denunciou cobrança de propina do grupo de Tiago Rangel. Na denúncia, o diretor conta ter sofrido pressão para liberar R$200 mil da conta da escola, que seria para a campanha de Tamires. É destaque aqui na Folha 1.
Frederico Paes fala de rebocador em defesa dos royalties. Aquele caso que aconteceu em Macaé. Como presidente da Ampetro, ele disse que recursos não são privilégio. É isso, exatamente isso. Está aqui no portal Folha 1. Frederico vai trocar Fernanda Campos por Patrícia Cordeiro na Fundação Cultural. E a Fernanda deve assumir o turismo. Dupla armada invade oficina e assalta o dono em Gruçaí. Bandidos fugiram atirando para o alto. PM busca por suspeitos. Com estoque crítico, o Hemocentro faz apelo por doações de sangue. Firjan reitera a necessidade de antecipação de obras na BR-101. E ainda, Ferroporte destaca avanços ambientais e sociais no Porto do Açu. Dupla é presa em flagrante depois de assaltar mulher na Pelinca. Banda Rota 356, do jeito que a gente gosta, no Eremita, neste sábado, hein? Comembol da vitória ao Flamengo em jogo contra o Independiente de Medellín. Se é contra o Fluminense, ia arrumar uma quizumba, ia dar um ponto para cada um, mas é contra o Flamengo, não, o time foi lá, rapaz, é muito difícil. Não, tô brincando. A senhora é flamenguista também não, né? Botafoguense. Então nós estamos no sofrimento juntos. Eu sou tricolor. Oxa, meu pai. Homem mantém ex-companheiro. Não, se é com Botafogo também não dava nem ponto. Quanto mais dava. Homem mantém ex-companheiro em cárcere privado e é preso em São João da Barra. Gente, isso é no século XXI, hein? Isso não foi em 1800, não. Foi agora, ontem. Tá aqui, novidade no final da Pelinca. E também o ponto na Avenida Pelinca, na esquina lá com a Rua Formosa, ganhará um novo restaurante. É destaque aqui no portal folha1.com.br. E para fechar também aqui os destaques, falar em Pelinca, vou aproveitar e parabenizar e desejar sempre, né, muito boa sorte a chegada aí de um espaço espetacular que eu tive a oportunidade de conhecer ontem, que é a Bee-House, lá na Pelinca também, 401, se não me falha aqui o número, extraordinário, sensacional, um espaço que coloca Campos aí num patamar muito bacana, muito legal, onde as grandes ideias e grandes acontecimentos, naturalmente, tanto no mundo social quanto no mundo de negócio, né, podem ser desenvolvidas naquele espaço extraordinário que eu tive a oportunidade de conhecer ontem, lá na Pelinca. Um abraço aí ao José Neto, a Beth Landim e família, todos. Boa sorte aí no empreendimento. Bom, são as manchetes de hoje, são 7h26. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada no programa de hoje, a Tatiana Roque, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, vereadora no Rio de Janeiro e pré-candidata a deputada federal. A senhora é do PSB, está com a gente aqui nesta manhã. Obrigado pela presença, bom dia, bem-vinda. Vai ser bom a gente poder conversar bastante aqui sobre vários assuntos. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Cláudio, e bom dia, ouvintes. Vamos conversar aí sobre tecnologia, política, tudo isso. Muito bom, muito bom. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo umas coisas assim interessantes. Interessante a gente pesquisar. Conversa sobre política, fala que não gosta de um, gosta do outro, ou não gosta de político nenhum, e acaba aquela conversa de político, aquela rodinha, aquele bate-papo ali. Gente, vamos mudar de assunto ou vamos embora, porque deixa a política para os políticos. Tá errado, eu sempre falo isso aqui. Política é para eleitor, é para quem tem título de eleitor e que elege. É para cada um de nós. É aquele ditado, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Por quem gosta. Pois, exatamente, perfeito. E aí também tem um outro detalhe, a questão da tecnologia. As pessoas vão se afastando da tecnologia com a desculpa da idade. Idade não é desculpa para absolutamente nada. Nada. Você consegue fazer
tudo dentro da idade, com rendimento que é proporcional àquele momento da vida. Eu tenho uma história bacana depois de tecnologia para idosos lá no Rio, um projeto que a gente tem muito legal. Vamos falar sobre ele, vamos falar sobre isso. Eu conversei aqui já com algumas pessoas sobre essa questão de tecnologia e tem gente que tem dificuldade de não conseguir nem sacar a aposentadoria assim, um caixa eletrônico que é altamente simples, diante de tanto avanço. Então, a gente precisa, né, melhorar essa capacidade. Primeiro, de criar isso aí, eu não vou, Deus me livre, guarde, isso é muito difícil. Não é nada difícil para quem quer. Meu caro Everton Luna, bom dia. Bem-vindo, sempre importante contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio. Bom dia, professora. Bom dia, Beto. Cara, é muito engraçado essa questão da tecnologia. Eu tenho minha avó, ela, vira e mexe, ela tá ouvindo a gente, Dona Glória. Dona Glória, bom ela dia pra tem senhora. 80 e pouco. Cara, assim, ela é uma senhora dos anos 40, que nasceu nos anos 40. Ela viu tudo mudar. E hoje ela faz Pix, ela usa o Facebook, ela usa o Instagram, ela usa o WhatsApp, ela usa todas as capacidades tecnológicas para uma senhora de 80 anos que viu tudo nascer. Então, essa desculpa, não consigo, entendeu? Mas, professora, falando um pouco sobre a sua palestra hoje, que vai ser às 2h30 aqui na UF Campus, sobre mulheres na ciência e os desafios e as oportunidades. A senhora é uma cientista, a senhora é uma professora universitária. Como que foi essa caminhada? O que a senhora enfrentou nesse trajeto até a senhora chegar nesse posto, num posto que é numa universidade das mais importantes da América Latina? Como que se deu essa sua ida para a ciência? O caminho... Bom dia, Everton. Obrigado. Prazer estar aqui. Também aí um abraço para sua avó, Dona Glória. Então, o caminho para as mulheres é sempre difícil, né? É difícil na universidade, é difícil na política, é difícil nas profissões, porque existem aquilo que a gente chama de teto de vidro. O que é isso? É como se tivesse um teto assim transparente, que ninguém vê, invisível, que impede que as mulheres ascendam socialmente na sua carreira. Isso que é o teto de vidro. Então, na universidade é assim. Tem algumas profissões que, quando você entra no curso de licenciatura, tem muitas mulheres. Por exemplo, professor. Todo mundo aqui teve muita professora mulher. Todo mundo, né? Mesmo professor de matemática, tem muitos que são mulheres. Mas quando você vai subindo na carreira, o teto de vidro impede que as mulheres cheguem nas posições de poder. Então, essa que é a dificuldade. É ter mais mulheres em posições de poder. E isso também acontece na universidade, acontece na política, é evidente, né? O Congresso Nacional só tem 18% de mulheres, numa sociedade que é a maioria de mulheres. Então, não tem nenhuma relação de proporcionalidade entre o que acontece na vida real com a população e o que acontece no Congresso Nacional, em termos de paridade entre homens e mulheres. E na universidade é assim também. Quando você vai olhar aquelas posições de maior poder, de maior visibilidade, tem menos mulheres. Ainda que na base a gente tenha muitas mulheres. Esse é o chamado teto de vidro. E não acontece só na universidade e na política, acontece em todo lugar. Muitas mulheres, às vezes nas empresas, por exemplo, né, que trabalham ali na base da empresa, carregando o piano, e têm dificuldade para subir na carreira, porque os homens bloqueiam, né? Porque é como se esses postos de poder tivessem reservado aos homens, o que é uma injustiça com as mulheres, porque as mulheres são muito competentes, as mulheres são muito inteligentes, são bem formadas, aprendem rápido, jogam nas 11, sabem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que coisa que homens já têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente precisa lutar contra isso. A senhora foi professora de base, a senhora começou lá no ensino fundamental, no ensino médio, e depois foi ascendendo. Como que foi esse trajeto? Eu sou professora da UFRJ mesmo desde 95. Eu tinha 25 anos, eu fiz o concurso, passei e comecei como professora da UFRJ. A minha missão é formar professores.
Então, eu dou aula na licenciatura, eu dou aula também num programa de mestrado para professores de matemática. Então, o que eu fiz minha vida inteira foi formar professores, principalmente professores de matemática. Tenho até professores de matemática que eu ajudei a formar, que foram meus alunos, que hoje dão aula aqui em Campos. Eu tenho muito orgulho. Posso te interromper, seu raciocínio, se já ia fazer outra pergunta? A senhora quebrou o seu teto de vidro? Quebrei. Acho que quebrei. Estou quebrando ainda não quebrei totalmente, não. É porque a senhora está na Câmara de Vereadores. Pois é, sou vereadora, isso já é uma quebra. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tem 51 vereadores, só 10 mulheres. Olha que injustiça. Muito poucas mulheres. Está melhor do que o Congresso, mas está bem perto, 20%, pois basicamente. Bem perto, entendeu? Então, assim... Viu como é que eu sou bom em matemática? É, muito bom. Arrasou. Então, eu quebrei um pouquinho, mas eu quero quebrar mais. Porque eu sou pré-candidata a deputada federal. Quando eu for deputada federal, aí vou Vai. cobrar Então mais. são vários tetos nessa escala que a senhora coloca para a mulher. Exatamente. E por que de vidro? Tetos. Porque é invisível. Que é invisível. E aí cria uma ilusão de que você está livre e não está. Exatamente. Tem uma ilusão de que não tem teto nenhum, que você pode subir à vontade. Mas tem um teto de vidro ali, transparente, invisível, que ninguém vê, que está impedindo a mulher de subir. Aconteceu um negócio aqui em Campos muito interessante, que foi o batalhão da Polícia Militar, tem 100 anos o nosso, né? E houve uma troca de comando e pela primeira vez assumiu uma mulher. Ah, que bacana. E foi assim, sensacional. Campos tem uma tradição grande nessa coisa, mas como todo o resto do mundo também, cheio desses tetos de vidro que a senhora coloca. Não durou um mês. Foi substituído. A gente até entende. Sabotagem, tentaram boicotar? Então, em off eu descobri uma série de coisas, mas não tem como a gente comprovar. Então não dá para você afirmar. Mas assim, houve uma troca do alto comando, governador, essa crise eterna que o estado do Rio vive com os seus governadores e alguns políticos, e alguns, é bom a gente destacar isso, foi trocada. E simplesmente por isso, por esse fato, né? Então, assim, confesso que eu já tinha percebido alguma mudança para melhor. Enfim, hoje a senhora, mas é para deixar registrada essa coisa de mulher nos tetos de vidros que a senhora coloca aí. Hoje vai ter uma palestra sobre essa questão. Eu já queria, então, pegando a carona com que o Everton abriu lá o programa, quais são os desafios e como transformar esses desafios em oportunidades para as mulheres dentro da ciência? A gente tem hoje oportunidades porque tem muitos projetos voltados para mulheres, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, eu fui secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação lá na cidade do Rio, né? E lá nós criamos um prêmio chamado Prêmio Elisa Frota Pessoa para mulheres cientistas. Então, as mulheres que quiserem escrever um artigo, submeterem ao prêmio, elas podem ganhar uma premiação em dinheiro mesmo, para você fazer o quê? Incentivar mais mulheres escrevendo artigos. Então, hoje tem muitos programas como esses, né? Nas agências de fomento aí, científicas, estão começando a ter programas para incentivar mulheres, para incentivar, sabe o quê, gente? Mães. A gente sabe que a mulher, quando ela é mãe, ela tem muita dificuldade de seguir a carreira dela científica, né? Então, aí, mulheres que estejam me ouvindo, vocês sabem bem que quando a gente começa na universidade, aí depois vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado e tem um filho no meio, fica muito difícil de continuar, porque, em geral, as tarefas domésticas de cuidar de uma criança recaem mais sobre a mulher, né? Então, é muito importante que a gente incentive também as cientistas mães, para que elas consigam continuar suas carreiras sem ser interrompidas pela gravidez, né? Então, elas podem ter um filho, se elas tiveram um filho, elas vão ter apoio das agências de fomento para continuarem nas suas carreiras científicas ao mesmo tempo, ainda que, claro, no momento que você tem um filho, pode ficar um pouquinho mais lento, mas a mulher não pode ser prejudicada na sua carreira por isso. É essa consciência que a gente está tentando aumentar. Pegando um gancho no que a senhora fala de teto de vidro, a senhora começou muito jovem, né,
no ambiente acadêmico com 25 anos, quais são as diferenças que a senhora percebe da Tatiana percebe na universidade e na sociedade lá de 25 anos, antes de quando a senhora tinha 25 anos para hoje? O que melhorou, o que piorou? Qual a sua percepção sobre essa questão? É que antigamente a gente sofria, né, atos assim machistas, né, de misoginia e tal contra a mulher, e a gente nem reparava. A gente nem sabia que aquilo ali era um ato machista. Às vezes coisas sutis, né? Uma cantada, uma coisa assim. Cantada não tem problema, claro. O que tem problema? Tem problema quando é de uma pessoa em posição de poder sobre você, né? Então, cantada de professor não é legal, né? Não pode, porque o professor está numa posição de poder, né? Então, essas coisas a gente não percebia. A gente levava como se fosse normal, mas assim, causava uma dorzinha, mas a gente não tinha essa consciência de que aquilo ali era impróprio, né? E eu acho que isso melhorou hoje. Hoje a gente tem essa consciência de que é impróprio, que não pode. Uma pessoa, um homem numa posição de poder, não pode fazer esses gestos, assim, muito menos assédio, claro, né? Mas com mulheres em posições que são subalternas. Não pode. Isso a gente não sabia. E vai desde aí até coisas mais sutis, como, por exemplo, interromper as mulheres, roubar trabalho científico de mulheres, acontece, né? Homens que fazem um trabalho, na verdade, colocam um monte de coisa que foi uma mulher que disse e não citam a mulher. Essa invisibilização das mulheres, do trabalho da mulher, da competência da mulher. Isso acontecia e a gente não reparava. Hoje tem até nome para isso. Quando uma mulher está falando e os homens interrompem, se chama maninterrupting, né? É uma coisa em inglês, que é homem interrompendo. Então, interromper mulheres hoje já é uma coisa que fica todo mundo ligado. Espera aí, não me interrompe, não. E em relação às oportunidades, hoje o mundo, a academia, o mercado de trabalho, está mais aberto para o trabalho das mulheres, para dar oportunidade às mulheres? Está mais aberto, mas porque foi uma luta. Tudo é uma luta para as mulheres, né? Está mais aberto, mas isso também decorre de programas sociais. Então, isso é uma coisa que eu queria até lembrar aqui, voltando. Eu fiquei bem impressionada com o caso da sua avó, né, a dona Glória. É que tem coisas, gente, que não mudam sozinhas. A gente precisa de programas sociais. Então, quando vocês estavam falando aqui dos idosos, né, que os idosos precisam também aprender a lidar com a tecnologia, não é sozinho. Também você pode ter programas sociais, políticas públicas para isso, como a gente tem lá no Rio de Janeiro. A gente tem as naves do conhecimento e nesses espaços, que são espaços de formação em tecnologia, a gente tem programa para iniciar mulheres na tecnologia e tem programa para iniciar idosos na tecnologia. E aí eles vão aprender a lidar com redes sociais, internet, às vezes acessar um programa social, porque hoje um idoso que não sabe acessar a internet, que não sabe acessar um aplicativo, pode ficar de fora de programas sociais, porque é tudo feito pela internet. Né? Quem não consegue hoje acessar o GovBR, está ferrado, porque é tudo no GovBR. A gente dá aula disso. Precisa dar aula. Então, tem muitos idosos lá no Rio que fazem esses cursos e aí conseguem ser inseridos na tecnologia, né? Então, quem não tem tanta facilidade quanto a dona Glória, pode ter um curso. Então, essas coisas também precisam de políticas públicas. Por isso que a gente precisa de bons políticos, para incentivar mais mulheres na tecnologia, mais mulheres na ciência, idosos na tecnologia. Tudo isso a gente precisa de boas políticas públicas. Como fazer esse conhecimento e quebrar esse teto de vidro aí dessas mulheres? Por exemplo, eu estou tentando lembrar o nome de uma entidade aqui que a gente conversou, não sei se é Brasil Digital, e não lembro mais, eu vou pesquisar. E assim, a ideia é levar a internet e essa tecnologia principalmente a todo mundo, principalmente porque nem todo mundo tem acesso ainda à internet no Brasil. E tem acesso, às vezes, só pelo celular, que é um acesso ruim, é um acesso de má qualidade, porque no celular é aquela telinha pequena, muitas vezes você tem um plano que não tem muitos dados. Então, é importante que a gente tenha políticas públicas para a inclusão digital,
fornecendo acesso a computadores de boa qualidade, internet de boa qualidade. Hoje, muita gente não tem computador em casa. E sem um bom computador, você não consegue fazer um trabalho de faculdade, por exemplo. Você não consegue até jogar um jogo. Tem jogos que você não consegue jogar pelo celular. Então, isso tudo a gente faz nessas naves do conhecimento. Inclusão digital, acesso à tecnologia, para não deixar ninguém para trás. É engraçado essa questão do computador. Compra, eu só gosto de fazer no computador. Eu não gosto de comprar pelo celular. Eu não tenho computador mais em casa. O celular, para mim, é a ferramenta... Tem coisa que eu não gosto de fazer pelo celular. Eu gosto de fazer no computador. Eu desaprendi de computador em casa. Uso aqui no trabalho, tem que ter. Mas assim, e há uma queda de venda de computador. Mas é outra... Como é que eu vou explicar? É outra demanda. No caso, como você falou, meus filhos têm. Então, para fazer trabalho, for preciso fazer trabalho para faculdade, ou enfim. É necessário, sim. Um exemplo? Na pandemia, né? Na pandemia, sim. O pessoal passou para aula online e muita gente fazia aula online no celular. É muito ruim, gente. Aula online no computador é Mas muito se tratando de idade, para quem, no caso, tem a idade mais avançada, o celular, de fato, fica muito limitado, muito ruim. É muito ruim, a gente não enxerga direito. E hoje tem uma nova realidade, que são a geração que já é nativa do celular. Jovens de 16, 17, 18, 19 anos não sabem usar o computador. Pois é. Não. Eu estou em sala de aula agora, estou dando aula lá na UFRJ de pré-cálculo, né, que é uma matéria que a gente faz antes do cálculo 1, pessoal de engenharia e tal. Então tem as notas de aula que a gente coloca na internet e os alunos pegam. Eles veem as notas de aula tudo no celular. Aquelas letrinhas pequenininhas, não sei como eles veem um monte de fórmula matemática e eles vendo no celular. Eu estava lendo uma reportagem no outro dia que eles não sabem usar os pacotes básicos de Word, Excel. Eles desaprenderam a usar, porque não tem mais o costume de usar o computador, porque usa tudo pelo celular. Sim. Então, é uma nova problemática, né? Fazer esses jovens também, porque chega no mercado de trabalho, não se usa só o celular. Por isso que a gente dá esses cursos na Nave do Conhecimento. A gente dá pacote Office, dá Excel, tudo isso. E tem muita procura, muita gente que não sabe usar, mas aí vai lá na Nave do Conhecimento e aprende. Excel não é para qualquer um também não, tá? Assim, basicão difícil, ali, eu sei que tu faz, mas é mais... É um programa... Não, é um programa super completo. Você pode fazer coisas inimagináveis. A professora deve saber, né? Porque o Excel, ele... Pô, eu não tenho nem essa capacidade para saber o que ele faz. Não, eu tenho um lá que mexe muito. E é espetacular, não é só gráfico, não, muita coisa. Professora, hoje, por exemplo, a palestra vai acontecer no campus da UF, na 15 de novembro, que a gente chama de Beira Rio, a partir de 2h30. Sim, mas eu também vou na UENF agora de manhã, também vou estar na UENF, às 9 horas. Ah, é? 9? 9 horas, não. Pela primeira vez temos uma mulher reitora. Rosana. Vai estar com ela lá? Vou estar com ela lá, minha amiga. Transmito o nosso abraço a ela. Muito orgulho de ter uma reitora tão bacana quanto a Rosana. Aliás, deve ser pauta da gente já. Vamos convidá-la, né? Porque ela encampou, finalmente saiu a UENF encampou o Colégio Agrícola, que é uma importantíssima entidade aqui para nós, que precisava realmente dessa injeção aí para poder... Ricardo Couto assinou, se eu não me engano, ontem. Não foi? Muito bom, hein? Sim. Muito bom. Ontem ou antes, não foi? O IFE é incrível. Porque... E depois de noite eu vou estar no IFE também. E no IFE. Mas e aí, como é que é o propósito das suas palestras, desses encontros? É levar o conhecimento para esses colegas professores ou para os alunos e para a comunidade? De que forma a comunidade pode se beneficiar disso? Indiretamente ou pode diretamente? Quer dizer, pode participar também? Pode participar, as palestras todas são abertas. Vou falar de inteligência artificial, mulheres na ciência, todos esses temas que a gente está abordando aqui vão estar nessas palestras. Na UENF, na UF e depois no IFE de noite. Perfeito. 7h47, a gente precisa fazer um intervalo. E tem um caso de mulher na ciência que eu quero pedir para você perder 2 minutinhos para falar, que eu fico revoltado. Assim, a gente trabalha com imprensa oficial, a gente é um órgão de comunicação outorgado pelo governo federal. Então, assim,
a fiscalização, principalmente nesse período eleitoral que vai começar, a gente ainda está no pré-eleitoral, depois das convenções, é muito complicado trabalhar em rádio e televisão. O jornal não é é oficial de imprensa, mas não é, e nós temos o jornal Folha da Manhã, mas não é um órgão outorgado pelo governo federal, tem as leis sobre a questão política, mas assim, o rádio ele ganha uma mordaça durante o período eleitoral. É muito complicado trabalhar. E aí, a gente, como é muito fiscalizado, é muito vigiado, você trabalha com a informação e toda a cautela possível e inimaginável para você passar uma informação assim, correndo de qualquer maneira. Isso é muito complicado. E eu estou vendo aqui casos assim de fake news propositais, tudo bem, mas tem alguns partindo de cientistas. Eu queria que você analisasse alguns desses aí depois, pelo menos um, que aconteceu essa semana. O caso da mulher lá da Fiocruz, a Braga, a senhora viu? Ah, sim, negacionista. Negacionista, rapaz, que coisa impressionante. É esse povo aí que é negacionista da vacina, da Terra, do planeta redondo, inventa... Tem muito. A gente tem que se precaver disso mesmo. Quero falar sobre isso com a senhora já já. São 7h49, a gente está aqui conversando junto com o Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, com a Tatiana Roque, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, vereadora no Rio de Janeiro e pré-candidata a deputada federal. A gente faz uma pausa rápida, vamos voltar aqui a falar e também sobre a sua atuação lá na Câmara de Vereadores. Você falou que tinha uma história para contar, agora muita história. Daqui a pouco a gente conta também um pouco de história. 7h50, aqui na Folha FM, pausa rápida no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Deixa eu voltar aqui rapidamente, tem aqui um cumprimento aqui para a senhora, vou falar já, da Roberta. Daqui a pouco eu falo. Só o Cláudio Mala colocou aqui, ó, bom dia. Ele está anunciando torneio de quadrilha junina. 18 quadrilhas vão participar dia 23 de maio. É isso mesmo? Você tem alguma informação aí, ó? É agora, hoje é dia 22, amanhã, né? 23 de maio na quadra da União da Esperança em Custodópolis. Conhece lá, Everton? União da Esperança, a partir das 18 horas. Organização Lindofoc, presidente é a Leila Barbosa. Tá dado o recado. Daqui a pouco a gente volta no Folha no Ar ao vivo. Radimed, o Gênios Mamógrafo Ológico.